Bem, pessoal, boa noite. A gente vai estar dando continuidade ao nosso assunto, falando sobre o IAS e o IFRS, conforme nós paramos na aula passada. Só fazendo um retorno, aqui a gente tinha conversado sobre o processo de criação e evolução lá dos organismos, né, o International Accounting Standards, que é o que dá origem às normas internacionais de contabilidade, ao qual nós conhecemos como IFRS, e eles provocaram mudanças nas normas brasileiras de contabilidade. Nós havíamos conversado lá que essa mudança dos organismos internacionais provocou aqui no Brasil, a partir de 2002, a criação de um comitê, né, chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é composto pelos organismos que estão vinculados diretamente com contabilidade, dos quais nós falamos que é não o principal, mas o que encabeça esse organismo. É o Conselho Federal de Contabilidade, a APIMEC, o IBRACON, que é um organismo relacionado às auditorias independentes. Então, eles fizeram o Banco Central do Brasil. Então, o que é que esses organismos fizeram? Eles se juntaram, criaram esse comitê, e aí eles provocaram, antes nós tínhamos o chamado resoluções contábeis, e aí eu havia comentado nas aulas passadas que, às vezes, havia divergência na interpretação de algumas normas. Às vezes, a instrução normativa lá do IBRACON entendia de um jeito, a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, a APIMEC, as agências de seguros, né? No caso aí a gente tem a de seguro e resseguro, né? Que nós temos o IBER, e nós temos tantas instituições que emitiam comunicados na área de contabilidade, e também, dentro desse meio, não é organismo, mas é uma unidade que é a principal, posso dizer assim, unidade acadêmica de contabilidade no Brasil, a chamada AFIPECAF, pelo seu histórico de atuação e participação. Eles provocaram, a partir daí, o que nós chamamos de normas brasileiras de contabilidade. Então, esse comitê, eles se juntam, então, toda mudança na contabilidade mundial, que aí é o que a gente chama muito normas internacionais de contabilidade. Então, na contabilidade mundial, houve mudanças nos organismos internacionais. Esse comitê, que comumente a gente chama de CPC, se juntam, provoca-se aí as mudanças. Hoje, né, não é mais mudança, hoje a gente chama de revisões, que seria a mesma coisa de atualização. Então, houve mudanças nos normativos internacionais, as nossas normas brasileiras de contabilidade, elas são revistas, e aí, a partir do momento que é feita a revisão da norma brasileira de contabilidade, cada instituição, organismo que faz parte desse CPC, emite novas instruções normativas baseadas nessas alterações feitas das normas brasileiras de contabilidade. E aí, gente, eu até tinha comentado que, além das normas brasileiras de contabilidade, nós temos que entender também esse contexto aqui, que a gente fala muito abreviado, né? NBC, tem as normas brasileiras técnicas, né? NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, e eles também, aqui, os produtos do Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, eles também fazem, ou melhor, eles emitem pronunciamentos técnicos, que a gente vai ver aqui um bocado deles. Nós também vimos muitas orientações técnicas e interpretações técnicas. E onde é que eu enxergo isso, gente? Lá no site, lá do Conselho Federal de Contabilidade, Legislação Brasileira, Normas. Eu já passei lá para vocês, inclusive, o link. Então, no site do Conselho Federal, eu consigo ter acesso a todas essas informações. Por que ela é trabalhada dentro dessa linha?
por conta dos segmentos da contabilidade. O que é que eu chamo segmento de contabilidade? Eu estou falando segmento de contabilidade, gente, é toda e qualquer atuação com fins lucrativos ou não, que aí a gente vai estar atuando diretamente. Por que que eu digo com fins lucrativos ou não? Pelo seguinte, porque é aplicada às empresas da saúde, no caso, a Agência Nacional de Saúde, todas as empresas da área, nós temos de como a gente atua contabilmente falando, na área da construção civil. Então, é interessante nós entendermos, porque existe uma norma geral, que é a norma brasileira de contabilidade, e em cima dessa norma existe a orientação que explica como eu vou usar e como eu devo usá-la. Existe aí a questão da interpretação técnica também, quando é baseado em outro segmento. Exemplo, eu não posso ter o mesmo entendimento quando eu falo contábil de uma empresa industrial para uma empresa comercial e também para uma empresa prestadora de serviço. Então, a minha aplicabilidade aos padrões internacionais vai conforme cada especificidade do ramo mercadológico. E aí, nesse contexto, gente, colocando aqui num quadro, esse aqui, para falar a verdade, é o que está lá no site nós já vimos, né? No site do Conselho Federal, você vai ver bem direitinho um número, que aí vem assim, ele vem sempre desse jeito, CPC 00, que é a norma brasileira, que é o que a gente chama de estrutura conceitual, e aí nós até já conversamos que essa estrutura conceitual passou a ser a pedra fundamental para todas as outras normas, então ela é a base para todas as outras, então eles mudaram logo ali, porque inclusive a forma como se interpretavam alguns mecanismos de ativos, de passivo, que aí a gente chama de contas patrimoniais, né? São os ativos, os passivos, e o grupo lá de patrimônio líquido, né? Que é a parte do capital próprio, e as contas de resultado, que é o que a gente chama muito assim, situações econômicas, que é o patrimônio, e situação financeira, que seria as de resultado, que seria a DRE. Então, por isso que nós falamos assim, quais não as principais demonstrações são a DRE, que é a primeira que você elabora, para você fechar o balanço. E lá está exposto de um jeito, eu só fiz consolidar aqui nesse quadro para nós entendermos. E aí, eu fiz aqui algumas menções em que seguinte, esse CPC que a gente chama 00, muito conhecido, e aí advém dessa mudança da estrutura conceitual, eu coloquei lá no nosso habitual, está lá ela em português, que é esse CPC, Norma Brasileira de Contabilidade e Estrutura Conceitual, e eu coloquei também ela na versão do IAS. Eu coloquei as duas. Então, para quem tem aí uma facilidade de leitura em inglês, eu sugiro que leia o que que é o framework, que aí vai dizer assim, professor, é a mesma coisa? A norma, ela é baseada, ela não é tradução, gente, é só entender. As normas brasileiras de contabilidade não é só uma tradução. Ela é baseada, existe uma norma internacional de contabilidade, as normas, aí o que ocorre? O comitê se reúne e faz uma adaptação à nossa realidade. Que existem coisas que nós fazemos aqui no Brasil e não existe a mesma particularidade em outros países. Então, é trazido para a nossa realidade. Professor, qual é o exemplo? É o que a gente chama lá de exercício social, que até a gente já comentou, a gente já viu isso em outras disciplinas, e a gente, para falar a verdade, desde o início dos estudos em contabilidade. Aqui no Brasil, exercício social contábil, nós entendemos de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por que eu estou tocando nisso novamente? Isso é um principal requisito que é aqui só do Brasil.
Então, enquanto no exterior a contabilidade dele se encerra em julho, a nossa se encerra em dezembro. Então, é adaptado conforme a nossa realidade. Então, o que que ocorre? Nós temos aí o CPC 00, que aí fala toda o argamassa, que a gente vai dizer assim, para quem entende de construção, seria as vigas, porque não é só entender de contas patrimoniais e de resultado. E aqui eu venho aqui para uma pergunta para vocês. Não sei quem já teve curiosidade de acessar e dar uma lida, mas lá ele fala assim, nessa norma, né? As características qualitativas da contabilidade. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem poderia me explicar o que é características qualitativas e quais são? E, se possível, me dê um exemplo aplicado na contabilidade, para a gente não trabalhar conceito. Porque contabilidade, a gente não pode trabalhar só o lado conceitual. Porque se a gente olhar só o lado conceitual, eu entendo que a ideia só do conceito, a gente precisa entender o processo. Porque se eu decorar a teoria, eu não consigo enxergar ele na aplicabilidade, eu reproduzo o conceito. E o dinamismo da nossa profissão é mais interessante em que sentido? Porque eu tenho que entender a norma, aí eu não estou falando de conceito, é a lei, a gente está falando de legislação, não é o conceito puro de um teórico. O que é o conceito puro de um teórico? É o que está nos livros, gente. Os livros, para falar a verdade, ela é uma adaptação, é um arranjo do que está na lei. Para quem entende de música, é como se eu fizesse uma música, e aí o Marcos, baseado na minha, faz um arranjo e traz um novo ritmo para aquela música. Ele deu uma melhorada na música e fez um outro ritmo. Os livros são assim. O teórico lá, o acadêmico, ele não criou. Ele vai pegar uma coisa que já existe na lei e vai adaptar para uma linguagem mais acessível, de mais fácil interpretação. E aí foi o que eu perguntei para vocês. O que são características qualitativas? Seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é quais são elas? E o terceiro momento é como é que eu aplico elas? Aí, para a gente entender, óbvio, nesse contexto internacional, porque essa norma, gente, é tratada em todas as disciplinas de contabilidade, em todas. Como eu falei, ela é a pedra fundamental ali, a primeira pilar da contabilidade vem dela. Tanto que você vai ver que nesse material que eu já coloquei lá na nossa plataforma, esse material já está lá. Então, tudo se baseia nela. E aí, quem poderia me responder uma dessas perguntas? Para ver se vocês, pelo menos, quem teve oportunidade ou curiosidade de ler. Para falar a verdade, a principal pergunta é a aplicação dela, né? Já que eu falei ainda há pouco que o conceito por si só, ele não tem muita validade. Por que que eu digo o conceito por si só, ele não tem muita validade? Porque é aquela situação assim, eu tenho um pensamento que é a mesma coisa, às vezes eu gostava muito de colocar essa mensagem em alguns slides, que é entender o conceito por si só, é como você aprender a andar de bicicleta, teoricamente falando, pegar um manual de como andar, você nunca andou, e você pegou um manual de andar de bicicleta, a pessoa diz, né? Senta, pedala, força e tenta ter equilíbrio. Certamente, quem nunca andou de bicicleta, quando tentar a primeira vez, provavelmente ele vai levar uma queda, né? Bem provável, se ele tentar andar. E aí, quem poderia me dar a resposta de uma dessas três perguntas? Vocês estão me ouvindo direitinho, não estão? Que perguntas, professor? Eu fiz três perguntas.
Você saberia dizer quais seriam elas, Vitória? Tem a ver. Mas quando eu digo úteis aos usuários, fica um pouco meio relativo, né? Porque o que seria útil para mim, eu não posso afirmar que é a utilidade da demonstração contábil para mim, gente, provavelmente não pode ser a mesma para o Pedro, não pode ser a mesma para o Luiz Leite, ou para a Amanda, ou para o Jamison, ou para a Vaninha. Ele corre o risco de o que ser útil para mim não obrigatoriamente é útil para outra pessoa. E aí, quando a gente fala de utilidade, vamos entender qual seria a aplicabilidade. James, suas perguntas o que são características qualitativas da contabilidade? Essa informação está lá na estrutura conceitual que eu passei lá para vocês, e eu venho tocando nesse assunto. A outra quais seriam elas? A segunda pergunta quais são as características qualitativas da contabilidade? E a terceira pergunta é um exemplo da aplicabilidade dela, para a gente sair do conceito. Porque se a gente for falar o que está lá na lei, é mais fácil, já está lá na lei, eu passei para vocês. Mas o mais interessante para a gente é como é que eu aplico ela. Porque o que é aquela coisa da gente dizer assim, o que é importante? Grau de importância, gente, entra tudo numa coisa chamada relatividade. O que da forma como eu enxergo contabilidade, talvez a informação que eu preciso não é a mesma que vocês vão precisar. Então, a gente trabalha assim, não, a contabilidade, né, a gente fala muito disso, é para atender os usuários. E aí eu entro numa outra contrapartida, eu não falo assim, aí é um pensamento meu, eu não estou dizendo para vocês, a gente está aqui aprendendo contabilidade. A nossa proposta, nossas aulas, é sair um pouquinho da teoria, sair da visão absoluta, igual uma visão matemática. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Sim, isso é inevitável. Porque é óbvio. Mas, por que chegou no 4? É só porque deu 2 mais 2? Exemplo, o 4 pode ser uma situação de um 3 mais 1, de 1,5 mais 2,5. Então, aí entra na questão relativa. Onde a gente precisa pensar. Então, a gente diz assim, a estrutura conceitual é a base da contabilidade. Tá, é a base por quê? Só porque está na lei? Eu faço porque está na lei. Tá, eu faço contabilidade para quê? A gente já vem discutindo. Só que eu estou falando de contabilidade dentro desse padrão internacional, gente. Eu não estou só fazendo na visão das outras disciplinas. O que a gente está questionando, a pergunta que eu fiz para vocês é do material que eu já botei lá para vocês, que eu acredito que vocês estejam lendo, já tem um bocado de coisas lá que eu coloquei para leitura, para vocês se interpretarem. Então, aquilo ali não é só para estar ali, não, é para que seja lido. Já que a gente tem, talvez, alguma dificuldade aí de pegar algum livro, alguma outra coisa. Então, tem um material lá que eu acredito que você esteja acompanhando. Então, já do que a gente já conversou, dentro desse contexto internacional, como é que eu aplicaria isso? Aí, lógico, na visão de vocês, até onde vocês sabem, até onde vocês leram. Por isso que eu estou perguntando essa questão, porque eu falei agora aqui, ó. Nós estamos aqui nessa questão framework. E aí, essa é a proposta, dentro desse contexto do que vocês aprenderam até agora e do que a gente já viu, né? Aí a nossa colega colocou, não, é conforme a necessidade e aplicabilidade para os usuários. Eu até já comentei assim, não é que eu quero que vocês aceite isso de forma impositiva. Eu não uso muito a expressão usuário, apesar que a norma fala isso, de usuário. Mas a norma também fala sobre uma coisa chamada partes interessadas, ou partes relacionadas. Porque já que a gente está falando de mercado internacional, aí eu amplio, que a gente já falou, eu já comentei aqui em nossas aulas sobre mercado de capitais. Eu até já dei uma pincelada, que eu disse assim, olha,
Essa disciplina, ela não é obrigatória para o curso de contábeis, ela é optativa, inclusive está sendo ofertada esse semestre. O aluno pode fazer. Na administração, eu fiz lá, quando eu estudei, aí lá ela é obrigatória, então a gente faz por obrigatoriedade. E ela traz algumas informações. Eu não vou aprofundar na visão de mercado de capitais. A gente vai dar uma pincelada, porque a gente vai falar muito de ações, vai falar de relações internacionais, então a gente está falando de relacionadas principalmente em bolsas de valores, não obrigatoriamente. Por isso que a proposta lá do exercício, vocês veem que vão evoluindo. Eu botei 4 meses, mas aí dependendo do caminhar desse exercício, se a gente evoluir satisfatoriamente bem, eu preparei um 5º mês, que aí são as relações mais densas na visão internacional. Aí a gente vai trabalhar com cotação, vai trabalhar com relações internacionais, mas aí é um pouquinho mais complexo, mas vai depender muito da nossa evolução, que ao final da aula, quem quiser, eu vou estar dando aí algumas orientações sobre o trabalho. E só lembrando que o prazo já está correndo e eu vou pedir para vocês os meses, né? A gente já tem um prazo para que sejam feitas as equipes. Pouca gente me passou as informações de como está formado essas equipes. Eu criei um espaço lá na nossa plataforma virtual para que vocês montem e registrem lá as equipes de vocês. Lá pela nossa plataforma, entre em contato, passe mensagem e se organize aí para poder fazer as equipes. Até porque tem lá a pontuação de como vai ser feita. Tá onde, professor? Onde aqui tem que colocar o nome? Lá no Moodle. Tem um fórum lá no Moodle. Eu criei um fórumzinho só para isso, James. Aí vocês colocam lá e diz a formação da equipe de vocês. Tem um fórum só para isso aí. É só para vocês registrarem. Ou se não quiser colocar lá para não ficar explícito, pode passar uma mensagem. Ou da coordenação, ou lá por lá mesmo. No Moodle, vocês têm como passar uma mensagem para mim. Então, bora lá, gente. Então, CPC 01. Ah, sim. Um detalhe. Alguém poderia me explicar a aplicabilidade das características qualitativas? Pode ser geral, Vitória. Escolhe uma, então. Me dê um exemplo. Diga qual seria a característica e como é que ele se aplica. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar continuidade da aula. Aí vocês, no finalzinho, quem tiver aí a resposta, eu só sugiro que vocês deem uma lida no material que está lá, gente. Tem um bocadinho de coisa interessante lá para vocês darem uma lida. Então, bora lá. Então, gente, continuando aqui o quadro, é porque eu tenho que sair aqui eu estou saindo da... Saindo não, para falar a verdade, eu estou abrindo... Boa noite, Jean. Ah, os que entraram agora, boa noite, meninos. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, tá aqui a sequência. A estrutura conceitual, como eu falei, tá lá as duas versões, ela na versão brasileira e ela na versão original, do IASM, no framework. Aí vem o CPC 01, né? A gente não vai comentar todas elas em detalhe, gente, porque a maioria das normas de contabilidade, a gente poderia dizer assim, todas elas são aplicadas ao mercado internacional? Aparentemente, sim. Mas todas as normas, elas são vistas nas outras disciplinas de contabilidade. Exemplo, na contabilidade avançada, na contabilidade de custos, eu tenho na contabilidade gerencial. Então, esse conjunto de normas brasileiras de contabilidade, elas são destrinchadas em outras disciplinas, porque tem normas aplicadas só ao sistema público, como a gente vai falar aqui, inclusive é a sequência das nossas aulas aí. A gente vai falar do que é subvenção governamental, a gente vai falar aí de relações, que é a combinação de negócios, que são relações societárias.
Então, a gente distribui as normas de contabilidade nas disciplinas de contabilidade. Algumas instituições de contabilidade, ou instituições de bacharelado, algumas faculdades de contabilidade no Brasil, têm as disciplinas como intermediária, contabilidade comercial, que aí tem avançada 1, avançada 2, tributária 1, tributária 2, como é o nosso caso. Então, elas são quebradas que eu digo assim, separadas em todas as disciplinas de contabilidade. Até porque uma só disciplina não tem como você ver tudo isso. Então, ela é um conjunto igual um quebra-cabeça. Você vai formando conforme o entendimento de conforme cada assunto que está sendo tratado. Então, o CPC 02, que é esse aqui que a gente, dependendo aí da nossa evolução, do nosso trabalho, a gente vai estar colocando efeito da mudança da taxa de câmbio, que aí é o CPC 02, ele já faz uma referência ao IAS 21. Aí aqui o CPC 03, demonstração de fluxo de caixa, que é por exemplo, eu estou vendo com os meninos lá nas demonstrações, nós falamos isso lá em avançada, já tocamos no assunto de forma apresentamos todas, mas vamos olhar em detalhes. Então, ela já entra aqui, eu tenho só uma norma falando de um especificamente, porque aqui na estrutura control ele vai falar do balanço patrimonial e da DRE, como eu falei para vocês. Aqui o ativo intangível também é visto lá em avançada. Então, tem um CPC só para ele, que é o 04, a referência é o IAS 38. Então, aqui a gente está dando uma visãozinha para que vocês entendam como é que é feito cada conjunto de normas. Espera aí que passou demais. Então, nós temos aqui o CPC 05, divulgação de partes relacionadas. Aí aqui, nesses normativos, tem aqui um detalhe. Quando a gente fala de partes relacionadas, gente, aí é aquilo que eu comentei ainda há pouco. Não é somente a questão dos usuários da contabilidade. Aí a gente começa a perceber, aqui para a nossa disciplina, essa ampliação da informação. Novamente, não é só o conceito por si só. A gente começa a tentar ampliar aqui os horizontes na aplicabilidade dessa legislação. Por quê? O que é que eu entenderia como parte relacionada? Aí, não sendo redundante, o próprio nome já diz. Então, não é só aquela pessoa possível usuário, porque quando a gente fala assim, a contabilidade, ela se diz muito isso nos livros, né? Nada contra, não é uma crítica, é uma observação, gente. Então, só abrindo aqui o primeiro parênteses, eu não estou fazendo crítica nesse comentário que eu vou fazer agora. Eu estou fazendo só observação e tentando ampliar o campo de visão e de entendimento de vocês sobre o assunto contábil. Quando a gente fala que a contabilidade é para o usuário, ou possível usuário, eu não posso afirmar simplesmente só para isso. Os usuários da contabilidade, banco, sócio, governo, funcionários. Tá. Aí a parte relacionada é o mercado. É aqui, inclusive, eu já falei em aula passada. Hoje, eu tenho uma empresa, negocio meus ativos financeiros em bolsa de valores, e aí imaginemos a seguinte situação. Devido ao contexto aí do dólar, eu percebi que as ações da Vanessa teve uma queda. O segmento de mercado dela está uma queda. Aí, o que ocorre? Eu começo a ter um interesse na empresa da Vanessa, aparentemente eu não era usuário da contabilidade dela, mas eu posso vir a ser uma parte relacionada, por conta do contexto mercadológico. A Vanessa pode ter uma empresa localizada aqui no Brasil, a empresa dela pode ser aqui na América do Sul, pode ser na América Central, enfim. Vamos pensar no contexto internacional. Imaginemos que a empresa dela, sei lá, seja no Chile, ou seja no Panamá, só um exemplo, ou no México, enfim.
desde que não seja no Brasil. Aí eu vou ter que ter todo o contexto. Eu estou vendo isso aonde? É porque eu consultei o mercado financeiro, consultei Bolsa de Valores e comecei a perceber que a empresa da Vanessa diariamente vem em queda. E aí eu fiz um recorte desse ano, de um mês, 2 meses, e vi que ela, um exemplo, né, já que é didático aqui, eu percebi que a média de queda dela foi de 39% do que ela tinha para o que ela tem hoje. É viável comprar ações dela? Não é, eu não vou comprar as ações, não vou passar a ser acionista só porque está em queda, não, gente. Porque, detalhe, ela pode estar em queda se ela quebrar. Eu vou comprar ações de uma possível massa falida. E aí nós temos um colega da área jurídica, né? Só aqui uma percepção para a gente entender. Marquinhos, se eu comprar ações de uma possível massa falida e a empresa falir, o que acontece comigo? É, deve estar com o microfone desligado, Marcos. Então, o que acontece, gente? Eu assumo. Perde dinheiro, David. Vou perder. Isso mesmo. Aí você diz assim, mas por quê? Porque a partir do momento que eu passo a ser acionista, gente, eu respondo também. Não é, eu não passo a ser sócio só para ganhar dinheiro, não. Aí você diz assim, mas como é que você vai saber se a empresa é massa falida ou não? Aí, eu não estou afirmando que ela é massa falida. É o exemplo aqui, só para a gente entender o raciocínio, é que eu verifiquei a empresa da Vanessa e vi que ela estava em queda. Aí eu me precipitei, apesar que eu não falei essa palavra, mas eu disse assim, eu fui lá e comprei ações da Vanessa. Certo, poderia ter sido por ser precipitado. Só que nesse exemplo, especificamente, a Vanessa está lá no Chile, na empresa dela, e ela vem em quedas porque o segmento de mercado dela, a empresa, ela fez uma estratégia errada com a situação que estamos vivenciando atualmente, de impacto mercadológico muito direto e bem pertinente, né? Porque é uma avalanche para baixo. Você olha aí o dólar direto em cima, né? Então é uma avalanche descendo, derrubando todo mundo, ou derrubando muitas empresas entrando em problemas de falência, em problemas financeiros. Resumindo a história, eu investi numa empresa que está indo de mal a pior, chegou no final do ano, ela quebrou. E está devendo muito no mercado. Eu vou assumir. Então, essa preocupação aqui, quando eu olho de divulgação de partes relacionadas, que é o IAS 24, o CPC 06, arrendamento mercantil, que a gente entende muito, isso aqui eu vou ver com os meninos lá em avançada, aí é que a gente trata muito a questão do leasing, que antes nós tínhamos entendimento por leasing financeiro e o leasing operacional, se entendia, existiam umas particularidades, e houve uma mudança recente, que eu digo, para falar a verdade, houve uma mudança em 2018 e houve um outro ajuste em 2019, então a gente já tem uma outra realidade agora em 2020, nessa norma, então ela já está na quarta revisão, quarta ou quinta, não lembro de cabeça, tem que acessar lá. Aqui, subvenções e assistência governamentais, que a gente está vendo aqui internacional, e aí tem relação que quem já viu pública vai fazer aqui uma relação lá direta com os assuntos de pública, é uma matéria que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui, custo de transações de prêmios de emissão de títulos de valores imobiliários, aqui a gente vai ver com as transações, né, e as partes dela, que é o CPC 08, a IDVA, que também a gente vê em outra disciplina, pagamento baseado em ações, aí é o IFRS 02, que já é uma mudança bem recente, contratos de seguro. Então, vocês começam a perceber, gente, que as nossas normas foram adaptadas,
harmonizadas, o nome que se usa muito é harmonização. Então, o que é que, quando a gente fala do contexto internacional, aí eu pegar a realidade internacional e fazer com que a norma brasileira de contabilidade, eu botei CPC porque sempre passa pelo comitê. Então, eles entram num contexto da norma internacional e é feito, ou melhor, é realizado a leitura dentro desse comitê, e aí sim eles fazem adaptação à nossa realidade. Por que a nossa realidade? Só para vocês terem uma ideia, por conta desse processo, eu acho que até a gente comentou na aula passada, quando eu falei que se fala muito de globalização de 90 para cá, mas em questão das normas internacionais, o mundo todo não fala a mesma linguagem contábil. Ainda tem países que ainda não está harmonizado. E até eu comentei, né? A palavra globalização, ela é um pouquinho relativa também. Maior parte do mundo, sim. Mas em termos de contabilidade, nós temos também esse detalhe. É só um exemplo. Microempresa, empresa individual, é conhecido pela gente aqui no Brasil. Mas nem todos os países, eles entendem. Empresa, eles não chamam de sociedade, empresa unipessoal, porque vem da interpretação do direito. Empresa unipessoal. E lá só existe um tipo. Empresa unipessoal. Se entende que é um dono. Na Europa é assim. Portugal, Espanha, França, Itália, eles têm essa visão de empresa unipessoal, porque é uma interpretação advinda do direito comercial. Nós entendemos. Já que no Brasil, o que é que eu entendo por empresa unipessoal, meninos? Ou melhor, o que é que vocês entendem? Quem poderia me dar exemplos de empresa unipessoal? Tranquilo aí, não se preocupe não. Quem chegou agora, meninos, sejam bem-vindos e boa noite. Eu vi aí que acho que entrou aqui Quem me dá exemplos de empresas unipessoal? Sandro, não seria isso não, Sandro. Não tem relação direta, não. Unipessoal é que só tem uma pessoa. De uma só pessoa. MEI, Eireli, ou Eireli, né? O certo é Eireli, né? Que não tem acento no I. Então, nós temos três tipos, gente. Quais são os três tipos? A primeira que foi criada aqui no Brasil era o EI, que é empresa individual. Depois, entrou no nosso contexto de estrutura empresarial, nós tínhamos o empresário individual com responsabilidade ilimitada. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso em outra disciplina, talvez vocês não lembrem, mas isso a gente vê lá no básico da contabilidade, ou melhor, em direito também, em direito empresarial também a gente vê isso. Então, tanto em contabilidade como em direito empresarial, os tipos de empresa. Então, antes nós tínhamos só o empresário individual. Com a evolução da nossa visão contábil, mercadológica, direito comercial e o contexto contábil brasileiro, surge aqui no Brasil, depois do EI, que é o empresário individual, que é aberto, o nome da empresa é o nome do dono, o nome da pessoa física, tracinho EI. Depois se criou o EIRELI, ou EIRELI, né? Que é
Empresa individual de responsabilidade limitada. Por isso que é uma sigla. EIRELI. E, por último, se criou um MEI, né? Que até eu faço aí um contraponto sobre isso, que é o microempreendedor individual. Essas três visões, três tipos de empresário individual, só tem aqui no Brasil. Na Europa, existe. A primeira lá que eu falei para vocês, o EI. Eles têm empresa unipessoal. Os Estados Unidos também têm assim, empresa unipessoal. Mas nessa visão que nós temos três tipos diferentes para uma só pessoa como dono, é diferente. E outra, aí eles criaram o MEI, que a gente sabe que é uma forma de tirar aquele comerciante da informalidade. Não vamos adentrar nesse assunto. O nosso contexto é na visão lá internacional. Eu, como empresário individual, eu posso ter transações internacionais, gente. Exemplo, eu conheço um ex-aluno meu, ele e a esposa dele, eles estão aqui no interior do Ceará e eles trabalham com calçados de couro. Eles trabalham com a parte de couro. Não é uma sociedade, a empresa é no nome dele, a esposa dele é que trabalha com ele lá no sistema. E a maior parte do faturamento dele é transações internacionais. E o cara tem ele já vem abrir uma representação. Aí sim, lá é uma sociedade, ele abriu uma outra empresa no Uruguai. Então, ele está se expandindo. E aí, a última conversa que eu tive com ele, ele está pensando aí em entrar, talvez para a Colômbia, para o Chile, Paraguai, a Argentina está querendo disseminar aí, está analisando o mercado. Esse ano saiu dos planos por conta disso. Então, só que o cara aqui é uma empresa individual. Aí ele abriu uma outra empresa em outro país e entrou como sociedade, mas o foco é aqui. E sai do interior do Ceará. Então, essa percepção que a gente tem que entender de contabilidade internacional, então, aqui aí tem o contrato de seguros, que aí são para os tipos de seguradores e tipos de seguro. A adoção inicial da lei, que aí aqui foi o CPC 13, que foi uma forma, tanto que aí não tem a referência direta, ajuste a valor presente, que é eu fazer uma atualização, instrumentos financeiros, como é que eu faço reconhecimento, mensuração e evidenciação. Aqui eu estou mostrando para vocês as referências de um para outro. Aqui que a gente vai estar falando na sequência, logo depois da nossa primeira avaliação, a gente vai trabalhar muito isso aqui, combinação de negócios. Aí aqui eu tenho um CPC só falando de como eu entendo sobre estoques. Então, gente, eu estou dando só um passeio para vocês aqui em termos de normas, porque é interessante vocês lerem não só o que está no livro, mas começar a ter o costume de dar uma lida também do que é a legislação, para que vocês possam ter uma visão mais ampla do que estaria na legislação, porque aí você começa a ampliar um pouco os horizontes, vai dizer, não, poxa, o livro diz uma coisa, mas como é que diz a lei? Até porque os exames, para quem for fazer o exame de suficiência ao término da faculdade, você pode perceber que lá no próprio site do Conselho Federal tem todos os exames já com gabarito. Qual é a referência que eles estão fazendo? Como é que tipo de questões que eles trabalham? Não é muito explorado nessa visão internacional que a gente vai aprender aqui. Eu vou estar fazendo aí uma adaptação com vocês para ampliar, para a gente aprender um pouquinho cada vez mais e aprender melhor. É aquela proposta que eu falei lá no início. Vamos aprender contabilidade. Agora, quando eu digo vamos, é juntos, né, gente? A gente tem que ler, a gente tem que também ter uma lei do esforço também, para que as nossas aulas não sejam assim, só unilateral, né? Já que eu falei unipessoal, não é só sair de mim, vocês precisam também participar para que a gente possa ampliar, para que a gente possa aprender. Então, bora lá, meninos. Dando continuidade, aí aqui o CPC 17, contrato de construção, aí aplicado para as construtoras. O 18, investimento em coligado, controlado, aí aqui, controlado em conjunto, o CPC 18,
vai fazer relação com a combinação de negócios, que é o CPC 15. Então, a gente vê que já tem duas normas, o IFRS 03 e o IAS 28. Se vocês quiserem, eu continuo colocando lá na visão internacional também, como eu botei lá o framework. Aí é para quem tem a facilidade, né? Negócios em conjunto, que é o que a gente chama de joint venture. Não sei se quem já ouviu falar essa expressão. É como até a gente brinca, né? Em inglês, parece que é mais bonito, né? Mas quando é em português, eu faço essa brincadeira que às vezes você, pelo nome em inglês, às vezes a pessoa sabe. Negócio em conjunto é joint venture, gente. Que, inclusive, não fazendo propaganda, mas para que vocês tenham conhecimento, o sistema que nós vamos utilizar no nosso trabalho, e aí, um segundo parênteses, para quem chegou ainda há pouco, gente, vou estar encerrando aqui a aula às 8, nós começamos ali às 6h40, aí esperando o pessoal entrar, às 8 horas eu vou dar uma pausa aqui na nossa aula e vou estar dando uma orientação sobre os trabalhos, e eu estou falando a questão da formação das equipes, que eu já botei o trabalho lá em PDF para vocês lerem como é o trabalho, já botei a planilha de Excel para vocês colocarem o nome de vocês e a matrícula. Quando vocês colocarem o nome e a matrícula, aí ativa a macro da planilha e aparecem as informações que eu quero. O sistema que nós vamos usar nesse trabalho para contabilizar, que não vai ser só na parte de Excel, a gente vai usar um programa de contabilidade. Essa empresa, aí, como eu falei agora, não fazendo propaganda, mas pelo conhecimento, ela, o ano passado, entrou num sistema de joint venture nacional. Quem tiver interesse, depois pesquise na internet. É o nome lá da empresa que a gente vai estar utilizando e veja o que foi que ela fez, qual é a importância disso. Por que que ela entrou numa combinação de negócios? É bom porque, como a gente vai ver em sequência, você já vai ter uma informação prévia, uma empresa aqui do Ceará. Que o sistema que a gente vai usar, gente, é genuinamente cearense. Até para facilitar a vida da gente, né? Tá certo que eu conheço lá o dono da empresa, aí é um detalhe. Então, é uma forma da gente procurar unir o útil ao agradável. Então, a gente está tendo um acesso de um programa usado no Brasil todo. E aí, o que ocorre? Ele entrou nessa questão do joint venture de negócios em conjunto. E aqui vem, gente, ó, CPC 20, custo por empréstimos. Aí aqui a gente está falando de mercado financeiro também, demonstrações intermediárias. Quando é que eu preciso fazer esse tipo de demonstração? Informações por segmentos. Aí aqui eu já estou falando numa situação de uma empresa por grupo empresarial, políticas contábeis e mudança de estimativa. Caso eu erre, como é que eu faço uma retificação de um erro? Por que que eu digo assim, retificação de erro e mudança de pensamento contábil, que eu não posso? Aí, a gente... só uma dúvida aqui, gente, eu não lembro. Quem aqui trabalha como na parte contábil mesmo? Analista contábil? Desculpa, porque realmente eu não lembro. Quem dos senhores aqui trabalha como analista contábil, já trabalhou, ou analista fiscal? Melhor, quem faz lançamento contábil já fez? Porque, às vezes, na empresa que você trabalha, o nome do cargo é outro. Quem trabalha aqui fazendo lançamentos contábeis? Quem trabalha na área, gente, ou já trabalhou, quando você erra, faz um lançamento errado, o que normalmente se é feito? Fez um lançamento errado, como é que você faz para corrigir? De quem trabalha na área ou já trabalhou?
Normalmente se faz estorno, né? O pessoal diz que se faz estorno. Então, bora lá. Aqui, a retificação do erro. Quando eu errei, como é que eu posso corrigir na contabilidade? Isso aí a gente pega, que é a atividade que a gente executa lá na auditoria. O certo é que todo programa de contabilidade, inclusive me mostre, quando eu for fazer, tirar um diário, um razão, eu consiga enxergar, inclusive, os lançamentos errados, gente, para entender quais foram os erros. Por que que eu preciso entender disso? Porque, um exemplo, vocês vão ver lá na cadeira de auditoria, nós temos 3 tipos de auditoria. A auditoria interna é obrigatória a sociedades de grande porte e empresas listadas em bolsas de valores. Então, sociedade de grande porte e sociedades listadas em bolsas de valores, elas são obrigadas a ter uma auditoria interna, porque elas são obrigadas a ter auditoria externa. Então, nós temos 3 tipos de auditoria. Não vou aprofundar, mas para que vocês tenham uma visão do que eu falei agora, da retificação do erro. Eu tenho um auditor interno, que é a pessoa que é funcionária da empresa, o auditor externo, que é o que vai verificar se a contabilidade está aos padrões das normas de contabilidade e se essa empresa... Pedro. Agora, meninos, estão conseguindo ouvir direitinho? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Agora o áudio melhorou? Pode ser talvez só um fluxozinho da internet, meninos. Então, só voltando aqui. Obrigado, meninos. Então, o que ocorre? Por que eu estou citando aí da auditoria que eu estava falando? Eu estava falando da questão da retificação do erro. Então, lá na cadeira de auditoria, vocês vão ver assim, existe 3 tipos de auditoria. A auditoria interna, que é para as sociedades de grande porte e sociedades listadas em bolsa. Nós temos a auditoria externa, porque esses tipos de empresas são obrigados a ter uma auditoria, porque elas são obrigadas a publicar as demonstrações contábeis. E só pode publicar as demonstrações contábeis sociedade de grande porte, que é o que a gente chama de equiparadas, e equiparadas às sociedades listadas em bolsa. Então, essas as sociedades listadas em bolsas, elas só publicam depois de ter passado por uma auditoria externa. E o que o auditor externo faz? Ele valida a contabilidade daquela empresa. Aí existem os tipos de relatório de auditoria que vocês vão ver lá na cadeira. Então, aí a gente não vai aprofundar. E aí, o que ocorre? E existe a auditoria governamental, que é aquela feita pela prefeitura, que é no caso do ISS, Imposto de Serviço, aquela feita pelo Estado, que é a Cefaz, tem um auditor da Cefaz, e tem o auditor do Tribunal de Contas, que é da Receita Federal, tem o auditor do Ministério do Trabalho. Então, essa é a auditoria governamental, essa tem um cunho de fiscalização. A auditoria externa é de verificação. A auditoria interna é de prevenção. Esses detalhes vocês vão ver na cadeira de auditoria. Mas por que eu citei essa informação? Por conta daqui, meninos, porque nessa retificação de erro, mudança de estimativas e a norma embaixo, CPC 24, evento subsequente ao exercício contábil. O que é o evento subsequente? É aquilo, exemplo, nós estamos em setembro. Eu posso fazer uma transação hoje, gente, no dia 14 de setembro, eu posso estar fazendo uma transação hoje que pode impactar o exercício de 2021. Eu posso estar fazendo uma transação financeira ou comercial agora e ela pode ter um impacto significativo
no evento seguinte, subsequente ao exercício seguinte. Então, há de convir que o contador tem que ter uma preocupação na relação disso, se você está fazendo conforme a norma, conforme a legislação. Porque se eu sou obrigado a passar para a auditoria, aí tem um detalhe. Corre o risco de eu ter uma interpretação errada na hora de reconhecer e mensurar. Aí é a questão do reconhecimento e da mensuração contábil. Então, parte dos alunos aqui de internacional estão fazendo a outra disciplina lá comigo. Eu falei sobre isso. Quando é que eu reconheço um ativo e como é que eu mensuro. E aí, o que é que ocorre? Como é que eu vou jogar na contabilidade? Porque uma coisa é você errar. Ou interpretou a lei errada e errou. Ou você pode estar provocando um erro e eu entender que não é um erro, é um fraude. Aí é uma situação que é vista lá na auditoria. Por isso, essa situação da gente olhar o CPC 23 e o CPC 24, que são as duas normas. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, gente, como contabiliza, porque corre o risco. Exemplo, o leasing, que é o arrendamento, que eu falei ainda há pouco, eu tenho uma norma só para isso. Então, eu tenho aqui o CPC 25, provisões, passivo contingente e ativos contingentes. Provisões, aí a gente entra só um detalhe lá. Nós temos o passivo genuíno, que é uma coisa certa de acontecer. Nós temos o passivo com provisões, que é uma coisa provável, e passivo contingente, a gente vai ver em detalhes lá, é uma coisa possível de acontecer. Exemplo, o que a gente chama de passivo contingente. Um exemplo, enchentes. Enchente, aqui no Ceará não é tão costume ter enchentes em Fortaleza, vamos dar um exemplo. Mas aí a gente coloca lá na região sul e sudeste. A gente acompanha aí os telejornais, né? Comumente acontece isso aí. Então, lá a contabilidade, você já lança uma conta de passivo contingente, porque é uma coisa improvável, mas que pode acontecer, você pode ter perda. Ou incêndio, ou terremoto, que você possa vir a ter perdas. E pode gerar uma obrigatoriedade. Então, nós temos uma norma só para isso. Como nós temos aqui o CPC 26, aqui a gente vai estar vendo também em detalhes, tanto na outra disciplina como aqui, que é o nosso trabalho. A apresentação das demonstrações contábeis. Aí a gente já olha aqui o CPC 26 e faz referência ao IAS 01, né, ou 1. Aí a gente começa a ver que não é porque é um lá, é um aqui, não, é conforme a referência. Ativo imobilizado, que a gente já está vendo, propriedade para investimento. Aqui o CPC 29 é ativo biológico e produto agrícola, aí aqui a gente já está entrando no contexto das empresas que estão relacionadas à parte agropastoril. Então, a gente começa a perceber, gente, que a norma de contabilidade, ela tem que ser aplicada para todo tipo de segmento. A gente tem que ter uma visão ampla para que a gente possa ter, não é nem só a questão da interpretação, é porque se a gente fala lá que a nossa ciência tem como campo de ação e sua atuação essencialmente é prestar informação, então, quanto mais próxima a proposta é que a contabilidade seja 100% verdadeira. Aí é uma característica que a gente chama, ela tem que ser verossímil. Tem que estar lá o que é válido, o que está correto. Se tem dúvida, procure. Procure, não é ajustar. Tem pessoas que entram naquele entendimento assim,
Desculpa. Ah, qualquer coisa a gente faz o ajuste. Existe a lei, nos permite fazer esse ajuste em determinadas ocasiões, em determinadas situações. Desculpe-me. Não é ajustar por ajustar, tem que ter um fundamento. E aqui é a sequência lá, né? Ativo, receitas, ativos circulantes para venda, operações descontinuadas. Então, meninos, aqui é uma visão geral. Algumas a gente vai estar olhando em detalhes em cada uma delas. Os tributos sobre o lucro, certo? Para que a gente possa estar dando uma interpretaçãozinha mais aplicada.